E os espíritos malignos têm poderes especiais e fazem prodígios extraordinários, nós encontramos em outras partes da Bíblia. E eu quero mostrar para os irmãos muito brevemente. Vejam, por exemplo, o Êxodo 7, 11, 12. Vejam o que diz esse texto, é impressionante o que acontece aqui. Em Êxodo 7, 11, 12. Nós não podemos pensar, e muitos crentes caem nesse engano, nós não podemos pensar que Deus é a única fonte de poder sobrenatural. Os evangélicos do Brasil e do mundo, sempre que vem um milagre, automaticamente entendem que aquilo vem de Deus. Isso não é verdade. Os evangélicos dos dias atuais, imediatamente assim que ouvem uma adivinhação ou uma suposta revelação que diz algum segredo da sua vida, imediatamente creem que aquilo é de Deus. Se é sobrenatural, se é extraordinário, é de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra que existem outras fontes de poderes sobrenatural. A Bíblia mostra que existem outras fontes, não somente Deus, mas outras fontes de milagres, de profecias, de portentos. A Bíblia mostra isso. Vimos essa jovem. Vejam Êxodo 7, 11 e 12, quando o texto fala dos magos do Egito. O que aconteceu? A Bíblia diz que Moisés lançou sua serpente, o seu bordão, e o seu bordão diante de Faraó virou uma serpente. E vejam o que acontece no versículo 12, falando sobre os sábios do Egito, que usavam ciências ocultas, diz o versículo 11. Os sábios do Egito, que usavam ciências ocultas, diz o texto, lançaram eles, cada um, o seu bordão. Eles também fizeram isso. Os magos ali do Egito, aqueles feiticeiros do Egito, usando ciências ocultas, eles lançaram também o seu bordão e eles se tornaram em serpentes também. Queridos, isso não foi uma fraude. Não. Pelo poder do diabo, eles lançaram o seu bordão e o seu bordão se transformou numa serpente, em serpentes. A diferença que diz o texto é que o bordão de Arão devorou os bordões deles, diz o texto. Mas eles fizeram um grande milagre ao realizar esse feito. Vejam o versículo 22. 7, 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O que foi que eles fizeram com suas ciências ocultas? Isso está no versículo 21. Diz assim: de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Eles transformaram água em sangue. E os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Eles conseguiram fazer aquilo que Moisés tinha feito. Transformaram água em sangue. Vejam capítulo 8, versículo 7. 8, 7. Versículo 6 diz: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Um poder extraordinário eles tinham, mas era procedente do diabo. Vejam segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Fala sobre o anticristo, o iníquo. A Bíblia diz que o anticristo um dia aparecerá na terra.
Versículo 9 diz como será a manifestação do iníquo, do anticristo. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, ou prodígios fundamentados em mensagens mentirosas. Uma das marcas do anticristo é que ele realizará grandes milagres. Eu acredito que os maiores seguidores do anticristo, se ele surgisse hoje, seriam os evangélicos. Sem pensar duas vezes. Se o anticristo aparecesse agora, realizando os seus sinais, prodígios e toda a demonstração de poder de que esse versículo fala, acho que 90% dos evangélicos do Brasil e do mundo iriam segui-lo.